Graças a Deus, irmão. Dando continuidade à aula de profetismo, né? A gente vai trabalhar hoje quem é Deus como Javé, que é como o Ralph Smith, na sua teologia do Antigo Testamento, trabalha, né? Entendendo que Javé é Yahvé, tá bom? É uma questão de aportuguesamento, né? Do termo Yahvé. Então, irmãos, uma coisa é perguntar por ignorância ou desprezo quem é Javé. Outra é perguntar em compromisso e fé quem é Deus como Javé, indicando que não há nenhum comparável a ele. O Antigo Testamento afirma com frequência que Javé é incomparável. Lá no Cântico do Mar, a pergunta é: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terríveis em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Êxodo 15:11. Já o salmista diz, né? O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Salmo 77, 13 e 15. Pois quem nos céus é incomparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Salmo 89, 6. E Miqueias pergunta, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Miqueias 7, 18. Essas perguntas retóricas, né, declaram que nenhum Deus é tão grande, poderoso, majestoso, maravilhoso, inspirativo e clemente como Javé. Esses termos são apenas alguns de sua infinidade de palavras, melhor dizendo, usadas no Antigo Testamento para descrevê-lo. O ateu descreve o Senhor como sendo um Deus de ira, zeloso, que faz julgamento, se vinga, bondoso, amoroso, misericordioso, compassivo, bondoso, glorioso, maravilhoso, né? Santo, fiel, verdadeiro, de eternidade a eternidade, Deus do céu que mora na terra, sabe? Se arrepende, né? Linguagem antropopática, mas não muda, que anda pelo jardim na virada do dia, que aparece Abraão, a perspectiva da antropomorfia, né? Da teofania, fala com Moisés face a face, mas ninguém consegue ver a Deus e viver. Ele não é humano, mas possui face, mãos, pés, olhos, narinas e ouvidos. Se a descrição antropomórfica, ele é como fogo, luz e é um leão. Então, irmãos, é interessante a gente ver isso aqui, porque como a gente está estudando a questão que o conteúdo da mensagem profética, né? O primeiro aspecto, os atributos de Deus, e o segundo aspecto, o relacionamento de Deus com o seu povo, certo? Então, por quê? Porque é importante que o povo de Deus tenha conhecimento do seu Deus, para poder valorizar essa questão do seu relacionamento, porque Deus é tudo isso. Um tema muito enfático, muito enfatizado lá é a questão do Deus que salva, não é? Então observa, Deus salva Israel. Então é bem interessante uma coisa que Smith aqui fala, que ele diz da seguinte forma, que o tema do Deus que salva, porque Israel conheceu a Deus como Salvador antes de conhecê-lo como Senhor. O Êxodo, a salvação, precede a aliança entre Javé e Israel no Sinai, lei. Israel também conheceu Javé como Salvador antes de conhecê-lo como Criador. A história de Israel começou com a ação salvadora de Deus motivada pela compaixão. Javé era Deus de Israel desde a terra do Egito. Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outros deuses além de mim, porque não há Salvador senão eu. Oséias 13:4, né? Então, o significado de salvação no até, as palavras salvar, o salvador e salvação em hebraico estão relacionadas com a raiz yatsá, não é? Que possui o significado básico de ser amplo, tornar-se espaçoso, ter muito espaço. Salvação é um termo com vasta gama de significados. Pode se referir a ser salvo de inimigos, de doença, de pecado, da destruição, da morte. É usado com referência a pessoas como qualidade delas, ou seja, seres humanos que salvam, mas no AT, a referência mais frequente é a Deus. O termo é usado em relação a livramentos passados, presentes e futuros. É usado principalmente em relação à salvação de Israel, mas pode referir-se à salvação da raça humana ou do indivíduo, não é? Então, esse conceito aqui, irmãos, é amplo da palavra salvação, que fala de uma ação de Deus em relação ao seu povo, está interligado ao fato da aliança, né? Lembrando sempre, como eu já falei na aula anterior, que o Senhor Deus é fiel à aliança, certo? Por causa do representante dos eleitos da aliança, por causa de Cristo.
certo? Agora é interessante isso, que o Pai, ele tratará a igreja, tanto do AT quanto do NT, na base de uma relação paternal, certo? E é interessante o seguinte, irmãos, que veja só, mesmo que no AT não esteja claro quem de fato e de verdade seria um noivo, até porque o conceito ainda da Trindade, por causa da progressividade, da historicidade, da adaptabilidade, da organicidade da revelação de Deus está se manifestando, mas lá no NT é identificado sim, dos personagens da Santíssima Trindade, quem é aquele que é o noivo, ou seja, o Senhor Jesus, certo? Então observa cá, não seria nada de espantoso de se pensar que também essa característica do noivo da igreja, compreendendo a igreja como a totalidade do AT e do NT, fosse o Senhor Jesus, certo? Então todo o desrespeito, toda a infidelidade ao Senhor Jesus, por ele ser um noivo, por ele ser o representante pactual dos eleitos de Deus. O Pai tem fidelidade a esse povo por causa de Cristo, que na aliança da redenção é o cabeça federativo dos eleitos, tá? E é interessante que o aspecto de salvação, o aspecto de paternidade, a Santíssima Trindade está envolvida, certo? Como eu falei, talvez no AT não apareça de forma tão clara por causa da progressividade, da organicidade, da adaptabilidade, da historicidade da revelação, não é? Conceitos que vão se tornar mais claros no NT, certo, irmãos? Então, veja só, a maior parte do Antigo Testamento diz respeito a Israel como nação, grupo, não é? Assim, a principal função de Javé como Deus Salvador era livrar Israel de seus inimigos. Às vezes os inimigos eram outras nações, egípcios, amalequitas, filisteus, babilônicos, medo-persa, entendeu? Aí você entra romanos, gregos. Outras vezes Israel precisava ser salvo do próprio pecado da idolatria ou do culto a Baal, o que equivalia a quebrar a aliança com Javé, certo? Aqui nós temos a citação do Alan Richardson. Ele disse que o Antigo Testamento não se ocupa basicamente em perguntar em que consiste a salvação ou por quais técnicas se pode alcançá-la. Antes, ocupa-se principalmente com a proclamação do que Deus fez e fará. Certo, irmãos? Então, aí já tem a citação do teólogo, né, que Smith vai falar, que é o Westman. Ele cria que os atos salvadores de Deus no AT implicam um processo. A estrutura básica desse processo de salvação é necessidade, clamor por ajuda, declaração do que foram ouvidos, livramento divino e reação dos salvos. É interessante essa estrutura que o Westman faz, né? Necessidade, o povo percebe a sua necessidade, clama por ajuda, declaração do que foram ouvidos, não é? O Senhor diz que ouviu, o Senhor providencia o livramento e por fim a reação dos justos, certo? Então isso seria a estrutura básica do processo de salvação. Novamente, necessidade, clamor de ajuda, declaração do que foi ouvidos, livramento e reação dos justos. O Westman viu essa estrutura por trás dos livros de Êxodo e Juízes, certo? Apesar que Juízes também vai ter uma estrutura cíclica, né, do recomeço da história, certo? Mas é muito semelhante, porque o Juiz na outra estrutura, né, é a ideia de apostasia, é a ideia de visitação em ira, certo? É a ideia de arrependimento, não é? E compaixão, a instituição de um libertador e a terra gozando paz, não é? Você vai ter aqui a ideia da necessidade, que é a ideia da percepção que acontece, clamam por ajuda, a ideia do arrependimento, declaração que for ouvido seria a manifestação de misericórdia juntamente com o livramento divino, não é? E a reação dos salvos aqui, que seria uma resposta de louvor a Deus pelo fato do seu Deus ter feito. Como o juiz vai ser ciclo, vai começar um novo período de apostasia, então depois que o pecado terra goza a paz, os irmãos do bem já podem observar isso na leitura do livro de Juízes, eles voltam a apostatar novamente. Então, voltando novamente aqui ao nosso texto, a salvação deve estar ligada a uma necessidade consciente. Sem uma necessidade não haveria salvação. Para ser salvo é preciso reconhecer o desespero pessoal e clamar a Deus. Deus ouve os clamores dos necessitados e os livra. Então o povo louva ao Senhor por seu amor longânimo e atos poderosos.
O Antigo Testamento proclamou, né? Do Senhor é a salvação. Salmo 3:8, Jonas 2:9. Salva-nos é a constante oração. Salvação é o constante desejo do salmista. Mas o povo de Israel é o único povo a ser salvo? Javé interessa-se pelas necessidades das nações? O Antigo Testamento é basicamente a história do relacionamento especial de Javé com Israel. Do primeiro capítulo de Êxodo ao final de Malaquias, os principais assuntos são Javé e Israel. Por vezes surge um quadro maior do mundo e outras nações entram em cena. Mesmo assim, o interesse pelas outras nações está diretamente associado à relação entre Javé e Israel. Isso é muito interessante, irmãos, nós compreendermos, tá? Isso é muito interessante nós compreendermos. Bom, irmãos, outra questão de Javé com seu povo, além de salvar, é que Javé abençoa seu povo, né? O significado de bênção muda de acordo com a fonte e a forma literária no Antigo Testamento. O conceito mais amplo de bênção está na narrativa da primeira criação, Gênesis 1 até Gênesis 2:3. Ali o Deus Criador concede a toda a raça humana e cada criatura vivente a bênção da fertilidade, sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis 1, 22, 28. Do espaço podiam encher as águas, o ar e a terra. Gênesis 1, 22, 28. Do alimento. Gênesis 1, 29 e 30. Os homens receberam a bênção especial do domínio. Gênesis 1, 28. Deus abençoou o sétimo dia e tornou santo, porque naquele dia descansou de toda a sua obra. Na primeira referência bíblica, a bênção é algo que Deus dá a todas as pessoas. Na primeira referência bíblica, a bênção é algo, como eu já falei, que o Senhor Deus dá às pessoas, seres viventes, e ao dia de sábado, Gênesis 1, 1 e 2, 3. Ela é universal em sua amplitude e continua em seus efeitos. Gênesis 5, 2 e 9, 1 repetem a fertilidade e a continuidade. Então, aqui a gente tem a ideia da bênção que Deus derrama lá no começo do Éden, certo? Lá no começo do Éden, melhor dizendo. Nós também temos, irmãos, posteriormente a questão da bênção de Deus, especificamente para Israel como nação. E é interessante que Israel seria o centro irradiador dessa bênção para outras nações, desde que elas se submetessem a Javé. Desde que elas se submetessem a Javé, certo? Se elas não se submetessem a Javé, elas não seriam abençoadas, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente compreende isso, certo, irmãos? Que Deus abençoa, mas as outras nações só iriam gozar se porventura elas se submetessem. A gente vai ver, né, no próprio história do AT, pessoas que eram tidas por gentias, que agora começam a professar a fé no Senhor e por causa disso experimentam a salvação. Por exemplo, Naamã experimentou salvação de sua doença, tá certo? E também recebe bênção, né? Feito Ruth recebeu bênção, certo? Mesmo sendo moabita, para participar do direito legal de Israel, de ter um Goel, um resgatador, não é? De fazer parte da comunidade da aliança, de ser avó, né? do rei Davi, entende? Então, essa é a ideia, não é, que eu queria destacar com os irmãos para fechar aquela questão que nós já vimos, não é, sobre a questão de Israel. Deixa eu ver aqui novamente, de Israel com a sua relação marital com o Senhor, não é? E ver aqui questão marital, questão de relação de esposa e marido com o Senhor, certo, irmãos? Então isso é importante que a gente veja. Deixa eu só conseguir achar aqui, tá? É importante que a gente veja, que a gente compreenda isso, tá? A gente compreenda isso, irmãos. Então, existe algo aqui bem interessante também. Deixa eu só... Tô abrindo aqui, tá? Voltando a falar da questão do laço entre Javé e Israel, certo? Por quê? Porque observa, de acordo, né, como a gente já viu, com os profetas, um laço estreito e único existe entre Javé e Israel. Estreito e único existe entre Javé e Israel. Tá, irmãos? Estreito e único, tá?
Então, irmãos, por hoje a gente vai parando por aqui. A gente vai estar dando uma aprofundada mais nessa questão do laço que há entre o Senhor e seu povo, certo? A gente vai ver algumas coisas lá da ação simbólica de Oséias, correto? E posteriormente a gente vai trabalhar o terceiro conteúdo da mensagem dos profetas, né? Que é justamente essa questão da violação desse pacto, não é, de Yahvé com seu povo, certo? Da violação. Tá bom, irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Volto a dizer, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre Yahvé Israel, a ruptura e por fim o julgamento e a restauração escatológica profética, né? Que eu volto a dizer que isso aqui são os elementos principais que aparecem no conteúdo da revelação profética, segundo o Gerhard Voss, não é isso? Então tá bom, irmãos, Deus abençoe a todos.